Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um tema que, já que está chegando o Halloween, ele tem tudo a ver com Halloween. Então, resolvi fazer esse vídeo sobre casos reais de vampiros. Por que eu resolvi fazer esse tema? Recentemente eu fiz uma entrevista com o autor de livros Adriano Siqueira. E ele tem vários contos vampíricos incríveis. Eu aconselho vocês a entrarem no blog dele, que eu vou deixar o link do blog aqui no box de informações. E vamos então aos casos reais de vampiros. O primeiro caso é de Petre Thomas. Ele é o membro mais recente desse rol dos casos atuais de vampiros. Contudo, ele entrou para a história no período de 2005, que foi quando foi descoberto o cadáver dele. O cadáver dele ele foi exumado na zona rural da Romênia. E ele foi encontrado degolado e com a estaca enfiada no peito. Os parentes foi que fizeram o pedido dessa exumação, afirmando que outros parentes estavam adoecendo e alguns até falecendo, e que só através de algum tipo de ritual macabro é que isso seria encerrado. Então, o que foi que eles fizeram? Depois da exumação, eles simplesmente pegaram o seu coração e arrancaram e queimaram. Com o cara já morto, óbvio, mas já é estranho você encontrar um cadáver sem a cabeça, com a estaca cravada no peito, que tem tudo a ver com vampiros, pelo que a gente conhece de mitologia vampírica, né? O segundo caso é de Richard Drayton Chase. Ele era um cara que tinha uma espécie de obsessão por seu sangue. Ele vivia dizendo que o seu próprio sangue vivia sujo e estava envenenado. E com essa desculpa, ele ia caçar animais para beber o sangue. Só que depois de um tempo, os animais não o satisfaziam mais, né? Ele começou a procurar pessoas, matar pessoas para poder beber o sangue, para então ser considerado que seu sangue estava sendo purificado. A quantidade de pessoas em média que ele matou foi cerca de 6 pessoas, e o caso aconteceu em 1977. O método que ele utilizava para beber o sangue dessas pessoas era primeiro esquartejar, beber o sangue e depois guardar alguns pedacinhos dos corpos dessas pessoas para comer mais tarde, como se fosse um aperitivo muito comum. Ele foi preso e condenado à câmara de gás, mas antes dele ser morto pela câmara de gás, ele teve uma espécie de overdose de antidepressivos. Ou seja, o cara já não era bom da cabeça já tem um tempo, né, minha gente? Eu acho que isso já deu pra perceber. O terceiro caso é de Tracy Wigginton. Eu não sei se se pronuncia dessa forma o nome dela, mas não importa. Ela é uma australiana que entrou pra história após ter assassinado um rapaz chamado Edward Baldock, que tinha uns 40 anos na época, e simplesmente para beber o sangue dele. Contudo, Tracy não foi a única, tinha mais 3 meninas com ela, e alegam que foi por conta de uma espécie de ritual satânico que estava ocorrendo às margens do rio Brisbane. Contudo, Tracy foi a autora das 27 facadas que ela deu nesse rapaz. Durante o julgamento, ela admitiu ter cometido o crime, e simplesmente para saciar sua sede sanguinolenta. O caso ocorreu em 91 e na época ela tinha apenas 25 anos. O quarto caso é de John George High. É um caso até considerado um pouco conhecido pelo fato de ele ter uma biografia escrita e ele ser conhecido como o Vampiro de Londres. Essa biografia que foi escrita, ela é considerada tão famosa que esse Vampiro de Londres tem até uma estátua de cera naquele museu Madame Tussauds, em Amsterdã. Os relatos informam que o caso acontece desde quando ele era pequeno, desde a infância, quando ele mesmo mutilava os próprios dedos para beber o próprio sangue.
Contudo, com o passar do tempo, a gente sabe que a situação acabou piorando e ele saiu matando diversas pessoas. Aos 40 anos, ele foi condenado à forca pelo assassinato cruel de cerca de 9 pessoas. Esse vampiro, ele era tão cruel que ele fazia da seguinte forma: ele primeiro cortava o pescoço delas, derretia os corpos em uma espécie de tina de ácido, e o sangue que ele já tinha retirado através do pescoço ele bebia. E na hora da sua execução, ele saiu gritando, pouco antes de morrer, Deus salve meu filho da maldição de Drácula. Por isso ele também é considerado o nosso quarto caso. Peter Kürten é o nosso quinto caso. Ele era chamado de o vampiro de Düsseldorf, que é uma cidade na Alemanha. Esse serial killer, ele sentia uma espécie de prazer ao ver o sangue jorrar. E as suas vítimas normalmente eram crianças. Ele estuprava as crianças e durante o abuso ele esfaqueava até chegar ao orgasmo. Ele foi diagnosticado com uma espécie de patologia que é conhecida como hematomania, que, para quem não sabe, é quem sente prazer com sangue. Ele foi preso e condenado à decapitação, e aos 48 anos a sua história ainda foi uma espécie de inspiração para um autor chamado Fritz Lang, que produziu o filme conhecido como M. Se vocês procurarem na internet, vocês acham para assistir online. É bem interessante a história e realmente é bem macabra. O sexto caso é de Henri Blood. Em 86, esse francês, o Blood, que na época estava com 26 anos de idade, foi ao cemitério e violou o corpo de uma bailarina, jovem, bonita, que tinha falecido recentemente. 3 meses depois, ele voltou ao cemitério, fez sexo com outra jovem que tinha sido morta recentemente e ainda bebeu o sangue dela, que estava literalmente fresco. Depois de ter se saciado com sangue e com sexo, o cara simplesmente esqueceu da hora, do tempo e simplesmente só se ligou ao cansaço e foi dormir em cima do túmulo da mulher. E é óbvio que depois disso tudo, no outro dia, ele foi preso, né, minha gente? Durante o seu julgamento, no outro dia, né, claro, óbvio, ele chegou ainda a afirmar que precisava do sangue para sobreviver. Ele foi condenado a 2 anos de cadeia por necrofilia e violação de sepultura. Contudo, ele nem foi preso. Ele acabou sumindo sem deixar nenhum vestígio e sem deixar nenhuma resposta nem pista de onde ele estivesse. O sétimo caso é de Peter Blagojevich. Esse foi um dos primeiros casos supostamente reais de vampiro. Esse caso rolou em Kisolova, num vilarejo assim, perto da Sérvia. Segundo relatos locais, após a sua morte no período de 1728, ele surgiu para o filho pedindo comida. Contudo, o filho negou a ele, porque é até estranho você ver o seu pai depois de morto. E um dia depois, o rapaz morreu. Contudo, pessoas desse vilarejo começaram a aparecer mortas e com sinais de perda de sangue. Quando exumaram, por uma desconfiança, o corpo de Blagojevich, o corpo estava com os olhos abertos e com sangue escorrendo pela boca. Isso foi o suficiente para acreditarem que ele era um vampiro. Então, fizeram o procedimento que todos nós conhecemos. Enfiaram uma estaca no coração dele e deceparam o pescoço. O corpo, por segurança, ainda foi queimado, óbvio. O oitavo caso é de Arnold Paolo. Após ele voltar de uma batalha em meados do século XVII, ele afirmou que durante a batalha ele havia sido atacado por um vampiro. O cara jurava de pé junto que tinha sido atacado por um vampiro. Ninguém acreditou na história e com pouco tempo depois Paulo morreu. Só que um mês depois da morte dele, surgiram alguns relatos de que ele estaria
rodeando o vilarejo por aí, andando, e ele foi encontrado por várias pessoas. Contudo, ele não só estava rodando, ele estava atacando as pessoas do vilarejo. Os camponeses se juntaram, foram até a sua tumba, e ao abrirem o caixão para exumar o corpo, o cadáver estava em ótimo estado de conservação e com sangue escorrendo pela boca e pelo nariz. Na mesma hora, eles encravaram a estaca no coração dele e queimaram o corpo, que é o procedimento meio que padrão. O oitavo caso, que é um dos que eu mais gosto, é da nossa vampira conhecidíssima Elizabeth Bathory. Ela nasceu onde hoje é a tão famosa Eslováquia, e todo mundo sabe que ela era louca por um sanguinho alheio. Após a morte de seu marido, que no fim das contas era sua maior obsessão, ela começou a se banhar com sangue, normalmente de jovens, virgens, e a maioria das vezes trabalhava até no palácio dela. Tudo isso com a desculpa que era para preservar a sua juventude e beleza. Contudo, não era só isso que ela fazia. Muitas vezes, as vítimas eram espancadas até uma quase morte e eram jogadas à neve para morrerem congeladas. O que se estima é que ela tenha matado cerca de 600 pessoas, até ela ser condenada à prisão perpétua em meados de 1610. E de tão famosa que ficou a história da tenebrosa Lady Vampira, vários filmes e livros foram escritos no decorrer dos séculos aí afora. E um dos filmes mais conhecidos é A Condessa Vampira, de 1971. E tem um filme até mais atual, que eu creio que seja de meados de 2010, 2011, que é o filme A Condessa de Sangue, que é uma espécie de filme para aliviar a barra da Condessa, porque mostra uma espécie de história alternativa, mas o filme também é bem legal, eu gostei da ideia de terem colocado uma coisinha mais leve pra ela. Bom, gente, vamos ao último caso de vampiro real, que é o caso mais conhecido de todos, que é o do Vlad III, mais conhecido como Conde Drácula. Ele nasceu na região da Transilvânia, na Romênia, como a gente já sabe, e ele era um príncipe, Vlad III. Ele foi um guerreiro implacável. Ninguém conseguia tocar no fio de cabelo dele. Na defesa do seu reino, dos turcos, ele matou cerca de 40 mil pessoas. E a maioria foi empalada viva. Para quem não sabe, empalar era uma prática considerada hiper cruel, porque eles enfiavam uma espécie de lança pelo ânus para passar pelo esôfago e sair na garganta. E a pessoa ia morrendo aos poucos de hemorragia interna, externa e tudo que a pessoa... E fora o sofrimento, né? Por isso, com o tempo, ele acabou recebendo o nome de Vlad Tepes, ou Lorde Empalador. Por ser também religioso, ele aderiu a uma espécie de ordem que era chamada Ordem do Dragão. E daí ele adotou o nome de Vlad Dracul. Por ter adotado esse sobrenome de Dracul, a tradução tem uma dualidade, que poderia ser traduzida como dragão ou como demônio. Através dessas tantas mortes e de ser tão sanguinário, ele ficou sendo conhecido pelo mundo inteiro, inclusive não só pelo fato de ser empalador, mas também por gostar de ver as pessoas empaladas e enquanto ele estava tomando o seu café da manhã da varanda do seu castelo. Acabou inspirando, lógico, que vários autores de livros, dentre eles o tão famoso Bram Stoker, que criou o personagem Drácula, como a gente conhece hoje em dia. E aí, gente, gostaram do vídeo sobre vampiros? Eu espero que vocês tenham realmente gostado, porque eu adorei fazer essa pesquisa. Bom, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!